vocês a continuação, né, do que a gente começou semana passada. Semana passada nós falamos sobre o controle de contas a pagar. Hoje eu vou falar um pouquinho do controle de contas a receber, mas eu já vou me adiantar um pouco depois disso e vou lá para a parte do fluxo de caixa, porque ele vai tomar um pouco mais de tempo da gente. E o contas a receber, gente, é basicamente a mesma coisa do que nós já falamos para pagar. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui, né? O contas a pagar, ele se referia às contas que a minha empresa iria pagar num prazo futuro. Aqui no contas a receber, eu estou falando das contas que eu tenho para receber no futuro. Então, pode ser aquelas vendas que eu fiz por meio de boleto, né? Se eu sou uma empresa que trabalha com boleto, crediário, né? O cartão de crédito, ele entra aqui. Ah, Marcelo, mas o cartão de crédito eu vou receber daqui uns dias, tal. Sim, daqui uns dias. Você vai receber e é garantido. Mas você não recebeu ainda. Então eu preciso ter um controle, né, do que ainda vai entrar de dinheiro na empresa. Do que, quando e quanto. É a mesma coisa que nós falamos no contas a pagar. Eu precisava também saber o que, quanto e quando eu ia pagar. Agora é quanto, quando e o que eu vou receber, tá? Então, o que eu vou registrar aqui? Essas vendas todas que eu fiz e que vão ser pagas num prazo futuro, né? Caso sua empresa trabalhe também com promissória, eu acho pouco provável, mas pode acontecer, né? Vai entrar aqui também. Ah, eu trabalho com duplicata, Marcelo, também vai entrar aqui. Então, todas as formas de venda em que a pessoa vai pagar no futuro, eu preciso lançar. Inclusive, né, gente, para ter um controle melhor, principalmente empresas pequenas ou empresas de um determinado nicho, que às vezes tem lá o caderninho do fiado, né? É importante eu lançar isso e ter esse controle também, né? De repente, eu vejo muito assim, né? Próximo lá da casa da minha namorada, a gente tem um mercadinho e a gente compra lá e marca, a gente tem conta lá, né? Eles têm no sistema o controle de todo mundo que tem conta lá e dos gastos. Então, é importante eu saber isso, né? Então, fica aí o que eu vou registrar. Existem dois tipos, né, de cobrança. Então, quando eu lanço aqui, eu tenho que informar, de preferência, se essa cobrança ela está sendo feita de forma bancária ou em carteira. O que é cada uma? A cobrança bancária é aquela feita através do banco. Então, pode ser um cheque pré-datado, pode ser um boleto, pode ser o próprio cartão, né? Porque vai ser uma instituição financeira que vai repassar isso para você. E em carteira é aquela cobrança que é feita, a pessoa vai pagar diretamente para a empresa. Então, uma duplicata, uma promissória, alguns crediários, né, que a gente tem que ir até a empresa para pagar. Então, fica aí os tipos, né, o que é carteira, o que é bancário, o que eu registro e a importância. Já o modelo, gente, para um controle de contas, ele pode ser aplicado exatamente o mesmo modelo do controle de contas a pagar, né? Eu só não posso fazer tudo junto, né, gente? Eu preciso pelo menos separar em abas diferentes, ou igual esse exemplo aqui, né, que a pessoa fez dois botões, né, do contas a pagar e aqui está no receber. Quando eu vou para pagar, aí esse botão muda para contas a receber. Então a pessoa tem esse controle de uma forma automatizada.
Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o contas a receber? Por enquanto, não. Se a criatura não me pagou no prazo, o que eu tenho que fazer? Calcular, né, o valor dos juros, Pega ela J de porrada. C vezes, e pode ser também, né? Vezes T, e vou somar, né, isso aqui, o capital mais os juros, e mais, se houver, a multa, né? Então a gente fez aí na semana, acho que na semana retrasada, a gente ensaiou aí um cálculo disso aqui para relembrar como fazia. Hoje eu não vou refazer, mas eu vou depois passar para vocês. Ter uma página na apostila com alguns exercícios bem interessantes que vocês façam aí para fixar bem essa questão. Agora vamos falar desse bicho aqui, gente, né? Primeiro que tem dois bichos aqui falando, ó, a apostila de vocês traz só o fluxo de caixa. Eu acho que é muito importante eu passar para vocês ele e o DRE, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é cada um. A gente começou essa matéria falando do movimento de caixa como sendo uma forma de eu registrar as entradas e saídas do dia a dia ali da empresa, né? Mas é um registro simplificado. Nós vamos ver aqui, eu vou abrir já já um modelo de fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é mais completo, né? O DRE é uma sigla que significa demonstrativo de resultado do exercício. Então, olha só, eu faço o fluxo de caixa para conhecer uma determinada situação da minha empresa, a saúde financeira dela. Só que para eu saber se eu tenho lucro ou prejuízo num determinado espaço de tempo, não é o fluxo de caixa. Quem vai me responder isso é o DRE. Então vou até anotar aqui na frente para eu tirar um print para mandar depois para vocês. É o DRE que determina se houve lucro ou prejuízo, tá? Normalmente o DRE, gente, você não vai fazer ele todo mês, né? O DRE ele é feito ao final do exercício, por isso que ele chama demonstrativo de resultados do exercício. O que é o exercício, né? A gente chama de exercício social. O exercício social é um período que normalmente ele acompanha quase sempre o ano calendário, né? Então é quando eu completo o ano ali que eu fecho o DRE. Tem empresa que opta por fazer esse exercício como sendo da seguinte maneira: se eu abrir a empresa em abril do ano que vem eu fecho esse exercício social, né? Mas aí é mais questão de gosto. Eu, particularmente, acho mais prático encerrar com o ano, porque assim você já faz uma previsão para o próximo ano também, né? Eles também têm uma diferença muito importante, que é esse tal aqui, ó, regime de caixa e regime de competência. Então, o fluxo de caixa, ele trabalha com uma estrutura chamada regime de caixa. Então, vamos tentar entender o que é um regime de caixa. Então, vou anotar aqui embaixo. O lançamento é feito quando realmente o valor entra ou sai do caixa. Já o regime de competência, ele trabalha um pouquinho diferente. Eu vou explicar, eu vou escrever, depois eu explico. O lançamento é feito quando
o valor deveria entrar ou sair do caixa, mesmo que não tenha saído. Então, vou salvar essas anotações, vou pegar, né? Vou explicar agora isso aqui para vocês. Vamos lá no quadro branco um pouquinho. Então vamos lá, ó. Fluxo de caixa, regime de caixa. Tá no nome já dele, fica mais fácil até da gente lembrar. DRE, regime de competência. Então vamos imaginar o seguinte, imagine a seguinte situação. Um cliente deveria ter feito um pagamento no dia 18 de abril. Eu vou pôr março só para a gente visualizar algo que já passou. Porém, ele pagou somente em abril. Então a pessoa tinha que ter pago o mês passado, mas pagou só esse mês. Como vai funcionar? No fluxo de caixa, então vamos lá. No regime de caixa, fluxo, eu vou registrar a entrada de dinheiro somente no mês de abril, porque é quando esse dinheiro entrou. Já no regime de competência, DRE, vou registrar a entrada no mês de março. Então, eu vou registrar o que deveria acontecer, não importa se aconteceu ou não, tá? E aí, quando eu faço o DRE mês a mês, tem empresa que faz por mês, né? O que acontece é o seguinte, nem sempre ele vai bater com o que está realmente no caixa. Por isso que é mais importante ainda a realização do DRE de forma anual, porque aí você fecha um período todo e você vai ter uma visão, um recorte, né, de um quadro um pouco mais próximo da realidade. Vamos voltar agora à tela com mais. Professor, Oi. mas não era melhor fazer mensal ou semestral? Porque às vezes você leva lucro em abril, aí você só vai saber no final do ano? O que acontece é o seguinte, né, que é o que muita gente confunde, né? A empresa, né, é que a gente tem muito essa visão da pequena empresa, né? Aquela empresa que de um ponto de vista técnico, falando assim, praticamente tudo que entra ela usa para se manter funcionando, né? Que é essas empresas pequenas, né? Vamos supor, você montou ali uma loja, durante um bom tempo, até a empresa crescer, tudo que entra praticamente você vai gastar com funcionário, com aluguel, com energia, né? E aí as pessoas não se preocupam nesse primeiro momento muito com essa ideia do DRE, porque não existe um lucro real, né? Mas, por exemplo, uma empresa como a Coca-Cola, né? Uma empresa como
O próprio canais de televisão, né, o SBT, a Globo, né, essas grandes empresas, a apuração de lucro delas não é por mês, a apuração é por ano, né? Por quê? Porque aí a gente tem aquela diferença, né, que eu falei disso lá no Aprendiz, que era o seguinte: eu preciso saber que lucro é uma coisa e prolabore é outra, né? O que é o prolabore? Prolabore é um salário que é pago para o sócio quando ele trabalha na empresa, né? Vamos imaginar, ó, que nós aqui, eu, você, o Eriel, a Vitória, montamos uma empresa, né? E vamos supor que vocês três trabalham na empresa e eu não. Eu só investi. O que vai acontecer? Todo mês, vocês três vão ter direito ao prolabore, a um salário. Por quê? Porque vocês estão trabalhando. Se vocês estão trabalhando, vocês têm que ter um pagamento por isso, né? Eu não posso trabalhar de graça só porque é meu, né? Agora, o lucro, ele só vai ser realizado quando a empresa fizer o DRE, e aí é até importante explicar isso. O DRE, gente, não é um documento que a empresa faz só para ela. O DRE faz parte de uma série de documentos que a contabilidade da empresa precisa fazer, por isso que não dá para fazer todo mês, né? Tipo, o real, o DRE completo. Por quê? Porque ele ainda vai apurar os pagamentos de impostos, ele vai pegar tudo que a empresa tem, né? E aí, quando a gente fizer o DRE, se tiver lucro, eu que não trabalho na empresa vou ter direito a uma parte do lucro, assim como vocês três. Mas eu não tenho todo mês dinheiro, eu só vou ter dinheiro se eu trabalho na empresa, né? Então, assim, essa é uma coisa muito importante, né, que as pessoas precisam entender. Por quê? Porque quando a gente não tem esse cuidado, as empresas elas podem quebrar, né, por esse desvio do dinheiro, que é o seguinte, né? Vamos supor que a minha empresa custa para ficar aberta 20 mil. E eu estou vendendo por mês 25 mil. Teoricamente, está lucrando 5 mil, e é o que a maior parte dos empresários pequenos e médios no Brasil fazem. Sobrou 5 mil, é meu, vou gastar, né? Só que aí ele não cria uma reserva de caixa pensando em problemas que a empresa pode ter. Ele não reinveste dinheiro na empresa. E aí, quando vem uma situação igual, por exemplo, uma pandemia que determinou o fechamento temporário de muitas empresas, né? Que a pessoa não pode vender, não pode trabalhar, eu não tenho dinheiro para pagar as coisas. Por quê? Porque eu gastei tudo. E eu não guardei esses 5 mil. Dentro dos 20 mil já tem que estar incluído o seu trabalho na empresa, o meu salário, né, que chama Prolabore, recebe um nome especial. Se eu não trabalho, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que ter outra fonte de renda mês a mês, né? E tem muita gente que faz isso, né? Eu tenho minha empresa e eu continuo trabalhando. Por quê? Porque o meu negócio ele é pequeno, eu não posso depender só dele, né? Então eu continuo trabalhando e pretendo continuar trabalhando. É diferente, por exemplo, o dono, por exemplo, do Estadão, o jornal, né? Ele não depende de ir lá para o jornal Estadão todo dia trabalhar para isso. Por quê? Porque existe outras fontes de renda, investimentos, né? Que faz a coisa girar de uma outra forma. E assim, a hora que a gente começar a ver ali o DRE,
a gente vai ver que não vai rolar da gente fazer ele todo mês pelo trabalho que dá para fazer, né? Vamos voltar agora ali então na tela compartilhada e eu vou mostrar para vocês. Vou começar pelo fluxo de caixa, tá? Deixa eu até atualizar ele aqui para 2021. Eu vou mandar depois para vocês, tá, gente? Esse modelo aqui. Isso aqui é um modelo real, tá? Ele pode ser usado para empresas, tá? É um modelo de fluxo de caixa funcional já. O que acontece é o seguinte: ele tem que tomar cuidado se vocês forem mexer nele, tá? Quando vocês baixarem aí para o seu computador ou celular e quiserem mexer nele. Por que eu falo tomar cuidado, gente? Porque ele já está com fórmulas para facilitar a vida de vocês, tá? Então esse campo aqui, ó, recebimentos, ele já tem aqui a soma, né, do B6 até o B10. As saídas, ela está somando aqui o B13, o B15, o B17 e o B19. Então, todos os campos coloridos, praticamente, eles já estão com fórmulas para facilitar a vida de vocês. Não contem para Simone que eu faço isso. Mentira, ela sabe que eu faço isso, gente. Então, vamos entender aqui o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, né? Aqui, gente, vocês substituem, né, pelo nome da empresa de vocês, óbvio, né? Ele é dividido em entradas e saídas. E aí ele é feito mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, março. E ele está dividido em abas aqui embaixo, né? Primeiro semestre, segundo semestre, julho, agosto, setembro, né? Então tá aqui 2 semestres para vocês. Se vocês repararem, ele está dividido entre previsto e realizado. O que é isso, né? No previsto, a gente registra aquilo que eu acho que vai acontecer no mês. Então, no final de abril, eu vou fazer o previsto do mês que vem já, tá? E no final do mês, eu lanço o realizado. E aí eu vou comparar o previsto com o realizado para tentar entender o que está acontecendo com a minha empresa. Essa comparação, gente, é importantíssima, tá? Por que isso? Vamos voltar lá no quadro branco um pouquinho. Por que fazer a comparação entre o previsto e o realizado no fluxo de caixa? Então, vamos tentar entender o porquê disso aqui, ó. O fluxo de caixa, ele vai se dividir em fluxo de caixa histórico e fluxo de caixa projetado, né? Qual que é a diferença entre eles? No fluxo de caixa histórico, eu registro a série histórica do que vem acontecendo. Então, por exemplo, no final de janeiro, eu vou lá e registro o mês de janeiro. No final de fevereiro, eu vou lá e registro o mês de fevereiro. No final de março, no final de abril, no final de maio, junho e assim por diante, tá? Já o previsto, eu faço uma previsão do que eu acho que vai acontecer. Só que, gente, não é uma previsão que eu vou tirar da cartola, que eu vou inventar. Essa previsão, ela vai se basear em algumas coisas. Então, por exemplo, se a minha empresa já existe há algum tempo, a minha previsão, ela vai ser construída a partir da história da empresa. Então, eu vou avaliar o período anterior
para projetar o que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Lá na empresa, o que eu faço? Eu separo lá a conta de energia elétrica, telefone, internet. Eu vou somando elas o ano inteiro. Então, somo todas as de energia, todas as de telefone, de internet. No final do ano, eu vou lá e pego esse valor, essa somatória que eu fiz, e divido ela por 12. Para quê? Para eu achar uma média de quanto que eu gastei mês a mês. E aí eu volto lá no fluxo de caixa do próximo ano e já lanço essa previsão. Ah, Marcelo, mas teve variação. Sim, vai ter variação, mas essa variação é pequena. Essa variação não é uma loucura que não dá para ser resolvida. Então, isso é importante que a gente entenda. A importância de se fazer essa previsão e esse histórico. Por quê? O histórico ele me mostra o que já aconteceu. E aí é aquilo que eu sempre falo, da importância de se estudar a história. Já o previsto, ele vai, a partir de uma história, me ajudar a prever o próximo passo, né? O futuro próximo do que está acontecendo. O que tem aqui que a gente pode pensar de muito importante? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu apagar os rabiscos aqui. Imagine a seguinte situação. No mês de janeiro, eu vendi R$ 25.000. No mês de fevereiro, vendi 20.000. No mês de março, vendi 26.000. No mês de abril, vendi 19.000. Fazendo, né, uma projeção, eu posso, com uma certa tranquilidade, calcular o quanto que eu posso vender aproximadamente no mês seguinte. Então, vamos fazer essa conta. Eu vou somar os 4 aqui. Então, vamos lá, 25.000 mais 20.000 mais 26.000 mais 19.000. E vou dividir o resultado, que foi 90.000, por 4. Eu posso fazer uma previsão que eu vou vender algo em torno de 22.500. Como que eu fiz isso? Eu somei os 4 e dividi por 4. Ele me deu uma média do que eu venho vendendo por mês. Aí, gente, o que acontece? Essa é a previsão. Quando chegar ao final do mês, né, de maio, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar o que eu achei que eu ia vender, 22.500, com o que eu realmente vendi. Se ficar em torno de 19.000 e 26.000, tá dentro, porque tá dentro do que eu estava vendendo. Isso aqui era só uma média. Agora,
Chegou lá, eu vendi 14 mil. Aí eu preciso estudar o que é que aconteceu no mercado ou na minha empresa que fez com que a minha venda caísse de em torno de 20 mil para 14 mil. E aí, gente, isso, quando é bem feito, quando é bem estruturado, isso ajuda que a empresa faça o quê? Que ela tome medidas de proteção financeira, tome medidas de segurança administrativa, no sentido de me organizar para, né, não sofrer um prejuízo maior, antes do problema estourar, antes da coisa realmente ficar fora de controle. E se as empresas passassem a fazer isso com um carinho um pouco maior, a gente evitava tanta quebradeira igual tem, né, no mercado brasileiro. O problema é que o pessoal só faz o histórico, o pessoal não faz a projeção. O pessoal não usa as ferramentas que a gente tem administrativas para se proteger. E aí fica difícil, né, de qualquer coisa. Então, assim, por exemplo, o que pode ter acontecido para minhas vendas terem caído tanto? Pode ser um problema de crise financeira? Pode. E aí, gente, se é crise financeira no país ou no mundo, eu não tenho muito o que fazer. Eu não posso controlar isso, tá? Ah, não, o problema foi porque você teve um funcionário que brigou com um cliente e ficou feio porque o pessoal filmou e postou na internet e ficou ruim para tua marca, né? Então eu vou ter que trabalhar essa marca, eu vou ter que trabalhar essa visão que o público está tendo da minha empresa para reconquistar o meu espaço, né? Olha como que as coisas são interligadas, gente. Nós estamos falando do financeiro e o financeiro ele pode ter ramificações nas outras áreas. É importante que vocês entendam essa coisa da visão sistêmica. A empresa, ela é uma coisa geral e essa coisa ela depende de várias áreas funcionando em unidade para conseguir o nosso objetivo. Qual que é o objetivo da empresa principal, gente? Ter lucro. Ninguém monta e mantém um negócio sem o objetivo de ter lucro, né? Você não monta um negócio sonhando em ter prejuízo. Você monta um negócio sonhando em ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, eu preciso lucrar, tá? Ou eu posso também ter uma situação contrária. Eu estava prevendo vender algo em torno disso, né? Que ficasse entre 19 mil e 26 mil, que foi o menor e o maior valor que eu tive aqui. E aí eu vendi 30 mil. Novamente, eu preciso estudar para saber o que aconteceu que fez com que as minhas vendas estourassem desse tanto, né? 4 mil a mais não é pouca coisa, gente. 4 mil a mais, dependendo do seu negócio, é muita venda que você precisa fazer, né? Então, fazer essa comparação do previsto com o realizado, que é o histórico, ele vai ajudar a empresa a conhecer melhor o comportamento de mercado. E isso aqui é essencial cada vez mais para um negócio que quer ter sucesso, tá, gente? Cada vez mais o mercado ele está se tornando cada vez mais rápido e eu preciso acompanhar esse mercado. Se eu não acompanhar, eu vou ficar para trás, eu vou ser deixado para trás, né? Vamos voltar agora ali rapidinho, só para finalizar, né, no nosso fluxo de caixa. Então, deu para entender que eu vou lançar, né, o previsto no comecinho do mês, antes até do mês começar, às vezes, e o realizado quando completa o mês, quando fecha o mês, né? Alguns nomes, eles são autoexplicativos, né? Recebimento em dinheiro é aquilo que você recebeu em dinheiro mesmo, físico.
Cheques compensados é aquilo que você recebeu por meio de pagamentos com cheque, né? O cliente foi lá e pagou para a Vitória, lançou um cheque. Se o cheque foi compensado, ou seja, foi pago, vai lançar aqui. Recebimento de cartões é aquilo que eu vendi com cartão, né? Resgate de aplicações. Gente, isso aqui é caso a sua empresa já esteja, né, funcionando bem, já esteja aí bem adiantada, você pode fazer o quê? Você pode ter investimentos que vocês fazem. Para quê? Capitalizar, aumentar o lucro da empresa. Né? Nós vimos isso quando a gente falou lá sobre os conceitos bancários. Eu tenho prazos que eu posso resgatar essas minhas aplicações. Então, é importante eu saber, né? Isso vai ter que estar em outras planilhas, para eu lançar aqui, se eu fizer resgate. Ah, Marcelo, eu não fiz nenhum. Então, não mexe, né? Se você não mexeu em nada, se você não colocou nada ali, não tem por que se preocupar com essa questão do resgate financeiro, né? Investimentos, gente, não é você fazer lá um investimento para sua empresa, nem nada do gênero. Aqui, investimentos é investir na empresa. Como assim investir na empresa? Olha, a gente injetou dinheiro na empresa porque estava precisando. Então, eu vou lançar isso aqui como um investimento, tá? No caso do projeto empresa, né, que eu dei um dinheiro fictício de mentirinha para vocês montarem o negócio, né? O dinheiro que vocês não usarem, vamos supor que sobrou dinheiro, vocês vão vir aqui e vão lançar em investimento no fluxo de caixa, tá? Por quê? Porque é um dinheiro que foi investido efetivamente ali no negócio. Pagamento de impostos, gente. Aqui, a mesma coisa. Eu vou lançar os impostos que a minha empresa tem que pagar mês a mês, né? Marcelo, como que eu vou saber? É para isso que toda empresa tem que ter um contador. O contador vai te mandar os impostos que você tem que pagar no mês, né? Comissão sobre vendas. O nome é autoexplicativo. Se você paga comissão quando o seu funcionário faz uma venda, eu preciso lançar isso também, porque eu preciso lembrar o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vendi 50 mil reais. A minha empresa custa 30 mil para funcionar. 20 mil está sobrando. Só que eu pago 10% de comissão para os funcionários que vendem. Eu vou ter que subtrair ainda esse valor, tá? Então, fica aí essa informação. Semana que vem nós vamos continuar a partir daqui, ó. Deixa eu salvar. Para eu explicar daqui para baixo. Combinado, gente? Combinado. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. E tchau, Adriano. Tchau. Tchau.